Pronto. Então, como eu estava comentando anteriormente, o Edito perguntou, na quinta-feira dessa semana, né, agora dia 8, a gente vai ter uma aula apenas de exercícios de revisão, né, referente aqui à unidade 3, que é vibração com um grau de liberdade excitada harmonicamente. Aí, na próxima terça-feira, dia 13 de abril, nós vamos fazer a primeira atividade avaliativa da AV2. As notas da AV1, né, eu já lancei no sistema, e aí da mesma forma que na AV1, nós vamos ter duas atividades avaliativas, né, para compor a nota da AV2. Uma delas vai ser referente à unidade 3, e a outra provavelmente, a segunda parte, referente à unidade 4, que é sistema com 2 graus de liberdade. Bem, na aula de hoje, nós vamos ver a vibração excitada harmonicamente, só que com a diferença que agora a força de excitação externa não é mais uma força desbalanceadora, né? A excitação, ela se dá por um movimento harmônico da base do sistema vibratório. Então, o exemplo mais clássico, né, de uma vibração cuja excitação ela se dá por meio da base, é o exemplo de um veículo transitando em uma estrada irregular. Então, por essa estrada ser irregular, né, e pelo fato que ele está deslocando aqui, isso daqui é modelado, né, como o movimento que se deseja analisar é um movimento oscilatório na vertical do veículo, eu vou chamar aqui o grau de liberdade de translação de x de t, né? Como o movimento que nos interessa é apenas o na vertical, embora que ele esteja transitando aqui na horizontal, nessa estrada irregular, para efeito de avaliação de análise de vibração, o que a gente faz? A gente imagina que o veículo está parado, né? O veículo aqui está sendo representado por essa massa e o sistema de suspensão está representado aqui por uma mola e um amortecedor, né? E aí a gente imagina que o veículo está parado e ele está apoiado sobre uma base e essa base ela executa aqui um movimento harmônico, né? Essa estrada, né? Essa estrada irregular, a gente modela ela como sendo uma função harmônica, né? Do tipo y que varia com o tempo, igual a uma amplitude de excitação de base y maiúsculo, vezes o seno de ômega t. Ômega é a frequência de excitação de base, aqui nesse caso. Então, essa situação aqui, no veículo transitando no estado irregular, a gente modela como sendo um sistema composto de uma massa, uma mola, amortecedor, e cuja movimentação, cuja vibração é excitada pelo movimento harmônico da sua base. Então, nós observando aqui, né, que a base, ela oscila aqui seria o ponto superior, né, e o ponto inferior seria mais ou menos aqui. Então, o valor aqui, a metade do valor dessa amplitude total, né, é justamente o valor y maiúsculo, que seria a amplitude de excitação de base, né, cujo gráfico, com o tempo, seria uma função harmônica, né, gráfico do y versus o tempo. E a amplitude aqui do movimento de base é o y maiúsculo. Bem, então a ideia é a gente verificar, né, como é que essa excitação de base ela afeta aqui o deslocamento do sistema vibratório, né?
Então, veja que esse bloco, ele varia dessa posição aqui até mais ou menos por aqui, né? Então, aqui vamos supor que seja a posição de equilíbrio, né? Então, vamos chamar aqui de X maiúsculo a amplitude máxima de vibração dele. Então, o objetivo hoje é a gente relacionar, né, essa amplitude de vibração de base, né, com a amplitude de deslocamento do sistema vibratório. Também é um exemplo ali nesse caso de vibração sujeita a uma força harmônica, né? Só que a origem dessa força harmônica não é mais um desbalanceamento, e sim a própria base que está sendo modelada como sendo uma base que executa um movimento harmônico aqui, né? E aí vai excitar o sistema vibratório. Bem, então, o modelo matemático se utiliza, né? Nós temos aqui a base, né? Que é a base, que está executando um movimento harmônico, né, na vertical. E eu estou representando esse movimento pela coordenada y de t. Tá? E o y ele varia desde zero, né, a um valor de amplitude y maiúsculo. Né, y maiúsculo. E também uma função harmônica, né, se a gente for plotar essa posição da base com o tempo, a gente vai ter esse gráfico aqui, que é uma função harmônica, y igual a y maiúsculo seno de ômega t. Bem, então suponha que no instante de tempo qualquer, né, a base esteja em uma posição y de t, certo? E nesse mesmo instante de tempo, a massa do sistema vibratório esteja em uma posição x, né, em torno da posição de equilíbrio. Ou seja, a mola deformou aqui, na verdade não deformou bem x, né, ela vai deformar o quê? A diferença, né? Porque ela deformaria x caso essa base não tivesse se movimentando. Como a base se movimenta, se a base desloca y para cima e a massa desloca x para cima, qual é efetivamente a deformação sofrida pela mola? É x menos y. Né? Nesse instante de tempo, a mola sofre a deformação x menos y. E aí, da mesma forma que a gente considera aqui o deslocamento relativo da massa, a gente tem que considerar também a sua velocidade relativa, né? Suponha que nesse instante de tempo, a velocidade seja x ponto, né? X ponto da massa, e da base, a velocidade seja y ponto. Então, velocidade relativa da massa é a velocidade x ponto menos y ponto. E aí, quando eu desenho um diagrama de corpo livre dessa massa, né, eu tenho as seguintes forças. Força elástica, né, dado pela lei de Hooke, Kx menos y. X menos y, porque efetivamente a mola não deformou x, ela deformou x menos y. E a força de amortecimento, como a gente está considerando aqui apenas amortecedor do tipo viscoso, e amortecedor viscoso linear, a força de amortecimento é proporcional à velocidade relativa dos pontos do amortecedor. Né? Nesse caso, constante de amortecimento vezes a velocidade relativa das extremidades do amortecedor. Então, são essas as duas forças que atuam nessa massa, né? Nesse instante de tempo. Vou considerar que nesse instante de tempo, a massa está se deslocando de baixo para cima, né? Bem como a sua aceleração tem um sentido de baixo para cima. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, né, de somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aqui, a aceleração vai ser mx 2 pontos. Vou considerar que forças que têm um sentido de baixo para cima são forças positivas.
Mas as únicas forças que atuam nessa massa são a força elástica e a força de amortecimento. Ambas estão com sentido contrário ao que eu considerei como positivo, então negativo, né? Menos K multiplica x menos y, e a força amortecida, líquida, a força de amortecimento líquido é C, constante de amortecimento, vezes a velocidade relativa, x ponto menos y ponto, igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é a equação do movimento para uma vibração cuja excitação de base é harmônica, né? Bem, então está escrito aqui, ó, né? Trazendo tudo para um lado da equação só, a gente fica com essa equação do movimento. E aí você pode aplicar a propriedade distributiva aqui, né, da multiplicação. Fica cx ponto menos cy ponto mais kx menos ky. E aí você passa o cy ponto e o ky para o outro lado da equação, né? E aí você vai ficar com esta equação aqui. Só que lembrando que y, né, representa a movimentação da base, né? Coordenada que representa a posição da base no instante de tempo qualquer. Lembrando que y é y maiúsculo, que é a amplitude de excitação de base, seno de ômega t. Você substitui agora, aplica a derivada, né, em relação ao tempo. A derivada primeira vai ser y vezes ômega, derivada do seno é cosseno. Derivada de ômega t é ômega, por isso que ele sai aqui e multiplica o y. E aí, quando você substitui, né, essas duas equações aqui, na verdade, nesse termo à direita da equação, né, esse termo da direita vai ficar assim. E isso daqui pode ser ainda escrito da seguinte forma, né? Uma constante A, seno de ômega t menos φ, né? Onde esse A ele foi determinado a partir de uma identidade trigonométrica, né? Aquela regrinha dos senos. Seno de um ângulo menos o outro é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, e aí vai, né? E aí esse valor A é dado por esta expressão, e o alfa por esta. Isso daqui não importa muito, né? O que importa é a gente observar que esta equação, né, é parecida com o que a gente viu para o caso da vibração excitada através de um desbalanceamento rotativo, né? A equação do diferencial, né, do movimento para o desbalanceamento rotativo era o seguinte: mx dois pontos mais cx ponto, na verdade, né, mais kx igual a F0, que é a amplitude da força de desbalanceamento, seno de ômega t. Ou seja, é como se esse termo aqui, né, no caso da desbalanceamento rotativo, ele fosse análogo a esse daqui. Significa dizer, então, que fornecer, né, uma excitação à base de um sistema equivale a aplicar uma força harmônica, né, cuja amplitude não é F0, e sim A, né? É o que está sendo aqui escrito na observação, né? Então, a gente sempre vai poder fazer uma analogia com o caso da vibração cuja excitação se dá através de um movimento, de um desbalanceamento rotativo, né? De tal forma que as equações são bem parecidas, né? Muda alguma coisa, mas é pouca quando a gente compara a vibração excitada por uma força desbalanceadora e a excitada por um movimento harmônico de base. Bem, então, para a gente voltando aqui ao caso do veículo transitando numa estrada irregular. Então, vamos supor que o veículo está em um determinado instante de tempo,
ele está se deslocando aqui com a velocidade v, né, na horizontal. O veículo, né, possui uma massa equivalente m, uma rigidez equivalente k e uma constante de amortecimento equivalente c. Na verdade, eles representam o sistema aí de suspensão do veículo, né? Logicamente que é uma simplificação do que seria a situação real, né, de um veículo, que aqui nesse caso está sendo tratado como 1 grau de liberdade. Bem, então, imagine ele transitando numa estrada irregular, e essa estrada pode ser modelada, né, como sendo uma função harmônica, ou seja, y igual a y maiúsculo, que é a amplitude de deslocamento da base, seno de ômega t. Esta frequência, né, de excitação da base, quando a gente pega essa situação do veículo transitando e modela como sendo fosse o veículo parado e a base se deslocando na vertical, essa frequência de excitação de base, ela é dada por esta expressão, né? 2π vezes a velocidade do veículo, dividido pelo comprimento de onda. E a distância aqui, né, equivalente a um ciclo, né? Nós chamamos de comprimento de onda. Então, para a gente determinar essa frequência de excitação de base, para o caso do veículo transitando na estrada irregular, basta a gente conhecer a velocidade dele e o comprimento de onda da estrada, né? E aí, a gente consegue modelar essa situação como sendo um veículo parado, apoiado aqui em uma mola e um amortecedor, e vinculado a uma base que está executando um movimento harmônico. Bem, assim como lá no caso do desbalanceamento rotativo, né, nós temos um parâmetro chamado fator de amplificação. O fator de amplificação, lembrando que é a razão entre a amplitude de deslocamento, né, da vibração, e a deflexão estática. É um parâmetro adimensional que dá a ideia do quanto varia a amplitude de vibração do sistema em função da deflexão estática, né? Aqui, isso para o caso do desbalanceamento rotativo. Aqui a gente vai ter também um parâmetro parecido, né? Só que ele vai ser chamado de transmissibilidade de deslocamento, que é a razão entre a amplitude de deslocamento do sistema vibratório, que é o X, né, e a amplitude de vibração da base, né, onde está montada o sistema vibratório. Então, se essa base tem uma amplitude Y, então ela vai fazer com que esse sistema tenha uma amplitude X maiúscula. Então, essa razão entre o X e o Y é chamada de transmissibilidade de deslocamento. Cuja equação é bem parecida para o caso do fator de amplificação, né? A diferença é que no fator de amplificação não tem esse termo aqui, ó, no numerador, né? Esse 2ζr ao quadrado. O resto é idêntico. Então, veja que a transmissibilidade de deslocamento, né, ela depende exclusivamente do fator de amortecimento, que é o zeta, e da razão de frequências, né? Lembrando que a razão de frequências, né, é a razão entre a frequência de excitação de base, nesse caso, e a frequência natural não amortecida, que depende exclusivamente aí da rigidez da massa do sistema, né? E o zeta, que é o fator de amortecimento, é a razão entre a constante de amortecimento viscosa equivalente sobre a constante de amortecimento crítico, né? Então, essa transmissibilidade de deslocamento, aqui nesse gráfico, né, na verdade são vários gráficos mostrando como é que se comporta a transmissibilidade para diferentes níveis do fator de amortecimento. Então, aqui você tem um gráfico para um fator de amortecimento 0,05, 0,1, 0,2, 0,25 e 1. É um gráfico da transmissibilidade, né, no eixo vertical,
versus razão de frequências. Né? Bem, aí eu fiz algumas observações, eu listei algumas observações relacionados aqui ao gráfico da transmissibilidade. Né? Então, primeira observação sobre esse gráfico da transmissibilidade. Quando R é igual a zero, né? Quanto é a transmissibilidade, né? Então, quando R é igual a zero, significa dizer que a base não está, a base não está deslocando, né? Ela está parada, né? A frequência é zero. Ou seja, nós estamos aqui. Transmissibilidade vai ser o quê? Sempre vai ser igual a 1. Né? Independente do valor do fator de amortecimento. Então, o valor da transmissibilidade é 1, independente do valor do fator de amortecimento, quando o R é igual a zero, que é o caso degenerado, né? A base não está se movimentando. E ele é próximo à unidade para pequenos valores de R. De fato, né? Se eu pegar um R pequeno aqui, próximo de zero, transmissibilidade continua sendo perto de 1, né? Um pouquinho maior para pequenos valores de R, essa transmissibilidade é bem próxima de 1. Observação 2. Para um sistema não amortecido, ou seja, um sistema cujo fator de amortecimento é zero, a transmissibilidade tende para quanto na ressonância? Lembrando que a razão de frequências correspondente à ressonância é 1, né? É quando a frequência de excitação externa se iguala com a frequência natural, ou seja, razão de frequências igual a 1. Então, nós estamos aqui. Para o caso não amortecido, o que é que acontece com a transmissibilidade? Né? Então, veja que, por exemplo, para um valor pequeno de amortecimento, 0,05, aqui na ressonância, a transmissibilidade nem aparece, né? É um valor grande. Quando esse for zero, ele vai tender para infinito. Então, a transmissibilidade, ela vai tender para infinito, no caso da ressonância. Né? Assim como é para a vibração, cuja excitação se dá por um desbalanceamento rotativo. Né? O fator de amplificação vai para o infinito na ressonância quando não há amortecimento. Observação 3. O valor da transmissibilidade de deslocamento é menor que a unidade para valores de R maiores do que quanto? Né? Ou seja, é só verificar aqui. Bem, a transmissibilidade igual a 1 é aqui. Então, a gente observa que a partir daqui, ó, a partir de quanto? Da raiz quadrada de 2, o gráfico para todos os valores de amortecimento está abaixo da linha do 1, né? Portanto, para um R maior do que raiz de 2, a transmissibilidade é menor do que 1. Ou seja, na prática, é interessante que nos projetos, né, essa razão de frequências, né, quando tiver uma vibração de excitação de base, ela seja sempre maior do que raiz quadrada de 2, né? Porque o gráfico está nos dizendo que a transmissibilidade atinge os menores valores, né? Ou seja, a máquina, né, por exemplo, que estiver montada sobre um suporte, ela não vai vibrar tanto, né, em termos de amplitude. Isso acontece para qualquer quantidade de amortecimento. De fato, né, aqui estão todas as curvas, ó, de amortecimento, estão abaixo aqui do valor 1, né, para a transmissibilidade. Observação 4. O valor da transmissibilidade, quando R igual a raiz de 2, é quanto? Dependente do valor do amortecimento. Veja, quando R é raiz de 2, todos os pontos aqui, ó, passam pelo essa ordenada 1. Então, a transmissibilidade vai ser 1, especificamente para o R maior do que raiz de 2. Isso independente do fator de amortecimento. Então, tá aí as 4 primeiras observações sobre a transmissibilidade de deslocamento. Regra número 1, então, jamais você
projetar um sistema em que a razão de frequência seja 1 ou nas proximidades de 1, né? Porque você tem um caso de ressonância. Ressonância, então, ela vai acontecer de você ter vários valores de amplitude de vibração muito altos, né? Mesmo com amortecimento, né? É o que está mostrando no nosso gráfico. Regra número 2, sempre que possível, realizar projetos em que a razão de frequência seja maior do que raiz quadrada de 2, para o caso da vibração cuja excitação é pela base, né? Por excitação harmônica de base. Bem, então vamos calcular aqui, só para a gente ter uma ideia, né, dessa transmissibilidade para diferentes valores de razão de frequência. Então, considerando aí para todos os três casos um fator de amortecimento de 0,05 e uma razão de frequências no item A de 1,1, no item B de 1,5 e no item C de 4. Então, vamos calcular para esse primeiro caso, né? Razão de frequências de 1,1. Então, você vai substituir aqui na equação da transmissibilidade, R igual a 1,1 e fator de amortecimento igual a 0,05. Bem, eu já até coloquei aqui o gráfico, né? Esse gráfico aqui é para um fator de amortecimento de 0,05. Então, eu vou calcular esse primeiro aqui e comparar com se está coerente com o gráfico, né? Então, onde tem o R, eu vou substituir por 1,1, e onde tem o zeta por 0,05. Então, vamos lá. 1 mais 2 vezes 0,05 vezes 1,1 ao quadrado. Dividido por 1 menos 1,1 ao quadrado. Essa diferença ao quadrado. Mais 2 que multiplica o fator de amortecimento vezes 1,1 ao quadrado. Tira a raiz quadrada de tudo isso. Bem, eu encontrei aqui 4,24. O gráfico não está completo, né? Mas 4 seria mais ou menos por aqui, né? 4,24. É justamente correspondente aqui a 1,1, né? 4,24 para a transmissibilidade. Que seria o valor de 1,1 para o R. E aqui 4,24 para a transmissibilidade. Ou seja, um valor alto, né? Está me dizendo que a amplitude de vibração do sistema vai ser mais do que 4 vezes a amplitude de vibração da base, né? Onde está posicionado o sistema vibratório. Agora vamos ver para o caso quando a razão de frequência aumenta um pouco, né? Para 1,5. 1,5 é que seja mais ou menos aqui, né? Graficamente já dá para perceber, ó, que o valor da transmissibilidade já vai ser bem menor, né? Inclusive menor do que 1. Visto que 1,5 é maior que raiz de 2, né? Lembrando que para R maior que raiz de 2, a transmissibilidade vai ser menor que 1. Então, já é esperado aqui um valor em torno de 0,8, né, mais ou menos. Vou fazer aqui na calculadora. Eu vou aproveitar a equação que já está colocada aqui. Vou só substituir, né? Para não ter que reescrever tudo. Pronto. E aqui já deu, ó, o resultado,
né, transmissibilidade no item B, chamar assim de TB, deu 0,8, que era mais ou menos o resultado que a gente estava esperando. Opa, 0,803, mais especificamente. Quer dizer, um aumento não tão grande, né, na razão de frequências, já diminuiu drasticamente aí a transmissibilidade. Ela é apenas agora 80% do valor da excitação de base, né, a amplitude de vibração. E agora vamos ver para o R igual a 4. Então, no gráfico aqui, quando a razão de frequências é 4, é esperado aqui um valor pequeno também para a transmissibilidade. Aqui no nosso no item B, nós encontramos 0,803. Agora eu vou substituir o R por 4. Vou aproveitar de novo aqui na calculadora e só onde tinha 1,5 eu vou colocar 4. E dá o valor muito baixo, né, chamado de transmissibilidade do item C. Deu 0,072. Menor ainda. Então, quanto maior o R, né, melhor vai ser em termos de vibração, né? A vibração transmitida para o sistema não vai ser tão grande. Então, aqui 0,072. Eu fiz esses 3 exemplos porque eu tenho um GIFzinho aqui que representa melhor do que o gráfico e os cálculos, né? Então, está aqui. Considerando um amortecimento de 0,05, né? Está em inglês aí. Um movimento vibratório cuja excitação é pela base, né? Uma vibração harmônica na base. Para uma razão de frequência de 1,1, né? Se aqui é Y, né, a amplitude de vibração aqui da base, então o sistema ele vai vibrar com amplitude de mais de 4 vezes Y, né? Vamos botar aqui arredondando. Essa vai ser a amplitude da vibração aqui desse bloco. Para o mesmo valor, né, de Y, aqui na base, de amplitude de vibração, quando o R vai para 1,5, a transmissibilidade é apenas 80% do valor do Y, né? Então, vou exagerar aqui, chamar esse Y aqui maior, certo? Então, essa amplitude aqui agora vai ser apenas 0,8Y. E se o R for 4, aí vai ser menor ainda, né? Para o mesmo Y aqui de amplitude de vibração da base, o sistema só vai deslocar aqui menos do que 7%, né? 0,07Y. Então, veja que quanto maior o R, menor vai ser o nível de vibração transmitido da base para o sistema, né? Bem, continuando aqui as nossas observações sobre essa transmissibilidade de deslocamento. Observação 5. Para R, razão de frequência menor que raiz de 2, ou seja, região do gráfico para esse intervalo aqui. Os fatores de amortecimento menores levam a valores de transmissibilidade maiores ou menores. Ou seja, se eu diminuir o fator de amortecimento, o que é que acontece com a transmissibilidade? Aumenta ou diminui? O gráfico já mostra, né? Se eu tenho uma transmissibilidade de um fator de 0,2, o gráfico é esse. Se eu diminuo pela metade o amortecimento, o gráfico, principalmente da ressonância, já vai ter maiores valores de transmissibilidade. Então, quanto menores os valores dos fatores de amortecimento, para o R menor que raiz de 2, maiores vão ser os valores da transmissibilidade. Agora, será que isso é verdade para R maior que raiz de 2? Ou seja, nesse intervalo aqui? Aqui é o contrário, ó.
Então, veja que para a razão de frequências 1, que é essa curva aqui, ele tem uma transmissibilidade maior do que para 0,25, deve ser uma curva aqui abaixo. Então, aqui é interessante, né? Aumentar o amortecimento para valores de R maior que raiz de 2 tem um efeito negativo, faz aumentar a transmissibilidade, embora que em valores pequenos. Então, aqui também, aumentar os níveis de amortecimento, quando R é maior que raiz de 2, aumenta também a transmissibilidade. Ou seja, conclusão, não é interessante que esse amortecimento seja tão grande quando o R é maior que raiz quadrada de 2, né? Na verdade, quando você utiliza um fator de amortecimento maior, você está tendo aí, geralmente está associado a um custo maior, né? É um amortecedor mais robusto, e além disso, em vez de ajudar, está piorando a situação, ele está aumentando os níveis de vibração. Então, amortecimento em valores maiores só tem sentido se você tiver com razão de frequências menores do que raiz de 2, né, para a transmissibilidade. Valores maior que raiz de 2, não é interessante ter valores de amortecimento muito grandes, e sim os menores possíveis. Né? A observação 6, né? A transmissibilidade de deslocamento máximo, na verdade, a transmissibilidade de deslocamento atinge o máximo quando o fator de amortecimento ele está entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor que 1. Se ele for maior que 1, essa transmissibilidade ela não tem máximo absoluto, né? Só quando o caso em que ele tem, que o amortecimento está entre 0 e 1. Isso ocorre para uma razão de frequências menor do que 1, né? Ou seja, embora que a ressonância, graficamente, a gente observa que tem valores de transmissibilidade altos, mas ainda não é o valor de R que vai te dar o maior valor de transmissibilidade. Isso acontece para um valor R, chamado Rm, né? Que é dado por esta expressão aqui, que depende exclusivamente do fator de amortecimento. Então, a transmissibilidade na ressonância é alta, mas ainda não é a máxima. Isso ocorre para o R um pouquinho menor do que 1, né? Nós vamos chamar esse R, que corresponde à máxima transmissibilidade, de Rm, tá? Bem, voltando ao exemplo do carro, né, transitando na estrada irregular, cujo leito pode ser modelado como sendo uma função harmônica, nós podemos, então, determinar a velocidade que o veículo deve transitar nessa estrada para que ocorra a ressonância. Está aqui a expressão para o correspondente à velocidade do veículo na ressonância, né? Comprimento de onda, vezes a frequência natural não amortecida, sobre 2π. Né? Essa seria a frequência que vai dar a ressonância, né? Que vai ter também valores grandes de amplitude de vibração do carro, né, na prática. E a transmissibilidade na ressonância, né, o valor correspondente à transmissibilidade quando R igual a 1, é dado por esta expressão aí, raiz quadrada de 1 sobre 4z ao quadrado mais 1. Né? Então, essa é a transmissibilidade e a ressonância. E aí, o XR seria justamente a amplitude de deslocamento sofrida pelo sistema vibratório quando o sistema está em ressonância, ou seja, quando R é igual a 1. E aqui você tem a velocidade máxima, desculpa, não a velocidade máxima, a velocidade que o veículo deve trafegar na estrada para que ocorra o maior valor de transmissibilidade, né? Que, como eu falei, ocorre para um valor Rm um pouco menor do que 1. Né? Dado por essa expressão, lambda Rm, ômega n sobre 2π. Então, essa é a velocidade que vai fazer com que o carro, né, tenha um maior nível de amplitude de vibração. Não necessariamente são velocidades altas, né? Ao contrário. São velocidades moderadas que vão fazer com que o veículo tenha um maior nível de vibração, né, em termos de amplitude de deslocamento. Então, vamos ver agora um exemplo, né, numérico, para a gente ver todos esses conceitos aí. Veículo em movimento em uma estrada irregular. A figura mostra um modelo simples de um veículo automotor que pode vibrar no sentido vertical quando percorre uma estrada irregular. Essa estrada irregular não é tão irregular assim, né? Porque ela pode ser modelada
como sendo aqui uma função harmônica, né, y de t igual a y maiúsculo, que é a amplitude de deslocamento da base, seno de ômega t. Lógico que na prática, né, você não vai ter uma via, uma estrada, que obedece rigorosamente a uma função senoidal, né? A coisa é mais caótica, né? Então, essas estradas não obedecem bem a isso daí, não. Logicamente que é um modelo utilizado para a gente iniciar uma análise de vibração, né? Um modelo mais simples. Bem, então vamos lá. O veículo tem uma massa de 1.000 kg. Lembrando que a gente também está simplificando, né? E considerando que o veículo só tem um grau de liberdade, que na prática não é verdade, né? Um veículo, além de ter o grau de liberdade de translação na vertical, ele tem também o de rotação em torno do seu centro de gravidade, né? Que é uma coisa que a gente vai ver quando falar de vibrações com 2 graus de liberdade. Bem, o sistema de suspensão do veículo tem uma constante elástica equivalente de 400.000 newtons por metro, e uma constante de amortecimento equivalente de 20.000 newtons segundo por metro. Se a velocidade do veículo, né, for de 18 km por hora, no item A, determine a amplitude de deslocamento do veículo. O leito da estrada apresenta uma variação senoidal com amplitude de 0,05 metros, 5 centímetros, né? Então, a amplitude aqui de excitação da base do leito da estrada é 5 centímetros. E o comprimento de onda, né, correspondente aqui à distância horizontal de um ciclo, é de 2 pi metros, ou seja, alguma coisa em torno de 6 metros, né? Item B, adicionalmente calcule a velocidade em km por hora e a amplitude de deslocamento do veículo na ressonância. Item C, calcule também a velocidade do veículo e a transmissibilidade de deslocamento máximo, né? Aliás, a velocidade do veículo que vai dar uma transmissibilidade de deslocamento máxima e também o valor dessa transmissibilidade máxima. Então vamos por partes, né? Primeiramente, o veículo está transitando nessa estrada a uma velocidade de 18 km por hora, no item A. Então, massa equivalente do veículo, 1.000 kg, rigidez equivalente da suspensão, 400.000 Nm por metro, amortecimento equivalente do sistema de suspensão, 20.000 Nm por metro, veículo inicialmente a uma velocidade de 18 km por hora, comprimento de onda, né, da estrada 2 pi metros, e amplitude de deslocamento da base, seria a amplitude do leito, né, da estrada, de 5 centímetros. Bem, pede-se para você determinar a amplitude de deslocamento do veículo quando ele transita a uma velocidade de 18 km por hora. Ou seja, quando ele está nessa velocidade, qual é o valor máximo aqui de amplitude em torno da posição de equilíbrio estático, né? Vou chamar a posição de equilíbrio estático esse ponto aqui. Então, qual é o valor máximo, né? Que ele oscila aqui para cima e para baixo, de amplitude, quando ele transita nessa estrada a uma velocidade de 18 km por hora. Ou seja, essa amplitude, basicamente, ela varia, né? Conforme se varia a velocidade, né? A depender da velocidade, você vai ter valores maiores ou menores da amplitude de deslocamento do veículo na vertical. Bem, para você calcular isso, né, pulei aqui para o passo 5, você precisa da amplitude de deslocamento da base, isso aqui eu tenho, é 5 centímetros, né, para você calcular o x. Precisa do fator de amortecimento, que eu ainda não tenho. Precisa da razão de frequências, que eu ainda também não tenho. Mas, para me calcular a razão de frequências, eu preciso calcular primeiramente a frequência natural não amortecida, né? E, cuja equação, todo mundo já memorizou, né? Raiz quadrada da rigidez equivalente do sistema dividido pela massa equivalente. Estou simplesmente chamando de K e M, mas a rigor, lembrando que tudo aqui a gente tem que utilizar o valor equivalente, né? Rigidez equivalente da suspensão é 400.000 Newton por metro, né? Cuidado que tem um quilo aqui, né?
dividido pela massa do veículo, equivalente, né, 1.000 quilogramas. Bem, aqui dá para fazer de cabeça. 400 mil por 1.400, raiz quadrada de 400 é 20. Então, a frequência natural não amortecida, se a gente tivesse vibração livre, esse sistema oscilaria com a frequência aí de 20 radianos por segundo. Dá alguma coisa em torno aí de 3 Hz, né? 3,5 Hz. Bem, para me calcular o R, ainda preciso calcular a frequência com que a base excita o sistema, né? Então, é como se a base estivesse se movimentando na vertical e o veículo parado, certo? E essa frequência depende da velocidade do veículo. 2π vezes a velocidade do veículo. Uma observação, né? A velocidade foi dada em km por hora, tem que transformar aqui para metros por segundo. Então, eu divido aqui por 3,6. 18 dividido por 3,6 é 5, ou seja, 5 metros por segundo equivale a uma velocidade de 18 km por hora. Então, agora eu já posso substituir aqui os 5 metros por segundo dividido pelo comprimento de onda, que foi dado como sendo 2π metro. Já coloquei assim para facilitar as contas. Vai cancelar o 2π, sobrou simplesmente 5. 5 o quê? Radianos por segundo, que é a velocidade angular, na verdade, a frequência angular de excitação de base, né? Pois bem, com esse valor da frequência angular de excitação de base, eu já posso determinar a razão de frequências, que é a relação entre a frequência de excitação externa, que nesse caso é a frequência de excitação de base, e a frequência natural não amortecida do sistema vibratório, né? Opa! Então, é 5 sobre 20. E dá um quarto a mesma coisa que 0,25. Já temos o R, né, para determinar aqui a amplitude de vibração do veículo. Falta agora o fator de amortecimento. O fator de amortecimento é a razão entre a constante de amortecimento equivalente, né, e a constante de amortecimento crítica, né, que é dada por 2 raiz quadrada da rigidez vezes a massa equivalente do sistema. Constante de amortecimento do veículo foi dada como sendo aí 20.000 newtons segundo por metro, né? 20 kilonewtons segundo por metro ou 20.000 newtons segundo por metro. Dividido por 2, raiz quadrada da rigidez, a rigidez é 400.000, vezes a massa equivalente do veículo, é 1.000 quilogramas. Bem, fazendo essa divisão, vai dar 0,5. Vamos lá na frente, ele vai perguntar qual o valor máximo da transmissibilidade. Primeiramente, você tem que verificar se existe máximo. Existe, né? Vai existir máximo quando esse fator de amortecimento for limitado a 1, certo? Então, vai existir um máximo, né? Vou botar assim, existe um máximo. Transmissibilidade máxima. Então, a observação, se desse maior que 1, já não teria um máximo absoluto, a transmissibilidade. Bem, e agora sim eu posso calcular a transmissibilidade, deslocamento, quando o veículo está transitando com a velocidade de 18 km por hora, né? Então, eu vou substituir aqui. Aqui seria a raiz quadrada, né? Vou colocar logo aqui os valores no denominador. 1 menos essa razão de frequências ao quadrado. A razão de frequências é 0,25.
E essa diferença também é ao quadrado. Mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes a razão de frequências. Opa. E esse produto também é ao quadrado. Vou colocar agora os termos no denominador, no numerador, né? Que é 1 mais 2, que multiplica o fator de amortecimento, vezes razão de frequências, esse produto também é ao quadrado. Bem, a transmissibilidade, né, nesse caso aqui, está dando 1,06. Lembrando que, aquelas observações que eu fiz lá no início, como a razão de frequências é baixa, né, ó, próximo de zero, lá a gente disse o seguinte, que a transmissibilidade, ela é próximo de 1, né, um pouquinho maior do que 1. É uma das observações lá que a gente fez lá no início. De fato, aconteceu isso, né? Uma razão de frequência 0,25 tem uma transmissibilidade de 1,06. Significa dizer, então, que a amplitude de deslocamento sofrida pelo veículo na vertical é 1,06 vezes o deslocamento da base, né? A amplitude de deslocamento da base, né? Portanto, é os 5 centímetros vezes esse valor aí, né? 1,06 vezes a amplitude de deslocamento da base, né? 5 centímetros. Portanto, o veículo vai deslocar na vertical. Quando o veículo estiver transitando numa velocidade de 18 km por hora, ele vai vibrar com amplitude de 5,31 centímetros na vertical. Ok? Bem, no item B, né, pede-se para você determinar com que velocidade o veículo deve transitar aí nessa estrada para que ocorra a ressonância. Bem como ele pede para você determinar a amplitude de vibração experimentada pelo veículo nessa situação, né, na ressonância. Primeiramente, a gente determina a velocidade e a ressonância, bem simples, né? Ó. Comprimento de onda, que é 2π, vezes a frequência natural de vibração não amortecida, que a gente determinou no passo 1 do item A, 20 radianos por segundo. Dividido por 2π. Cancela os 2π, sobrou 20 metros por segundo. Como ele quer em quilômetros por hora, né? Basta multiplicar por 3,6. 20 metros por segundo vezes 3,6 equivale a uma velocidade de 72 km por hora. Ou seja, quando o veículo estiver transitando a uma velocidade de 72 km nessa estrada, vai ocorrer a ressonância. E aí é esperado valores grandes de amplitude de vibração do veículo na vertical, né? Logicamente que isso aqui é uma situação hipotética, né? Até porque uma velocidade de 72 km por hora, mais ou menos uma velocidade, quase a velocidade média que a gente transita no veículo, né? Como é um exemplo hipotético, né?
Na prática, os veículos são projetados, então, para que as velocidades em que a gente vai ter a ressonância sejam bem superiores à capacidade do veículo, né? Maiores do que 200 km por hora, por exemplo, né? Ou velocidades bem pequenas, né? Em que não se mantém a constância. E agora vamos calcular a transmissibilidade correspondente à ressonância, né? Simplesmente raiz quadrada de 1 sobre 4 vezes o nosso fator de amortecimento ao quadrado, que é 0,5 mais 1. Essa transmissibilidade na ressonância não vai ser tão alta, porque o fator de amortecimento ele é relativamente alto, né? Ele é 0,5. Mas vamos lá. Então, vai dar raiz quadrada de 2. A nossa transmissibilidade deu raiz quadrada de 2. Vou deixar assim. Então, vou colocar aqui raiz quadrada de 2, 1,41. Então, também não foi tão alta, né? Porque, como eu falei antes, o valor do amortecimento é relativamente alto, certo? E aí, agora eu já posso determinar a amplitude de deslocamento sofrida pelo veículo na ressonância. Eu vou chamar de XR. É a transmissibilidade, que eu calculei, vezes a amplitude de excitação de base, que é o Y, que é, no caso, 5 centímetros, né? Então, vezes 5 centímetros, raiz de 2, dá 7,07 centímetros, vai ser a amplitude experimentada pelo veículo, na vertical, né, durante a ressonância. Isso ocorre quando ele está transitando a uma velocidade de 72 km por hora. Veja que ainda não é a máxima amplitude, né, porque ela não ocorre na ressonância, para o caso amortecido. Ela ocorre um pouquinho antes da ressonância, que é o tal do RM, que é o que pede-se no item C. No item C, pede-se a velocidade que o veículo deve transitar nessa estrada, que vai maximizar a amplitude de deslocamento, né? Ou seja, vai ser a velocidade que vai ser a mais desconfortável para os passageiros, né? Porque vai ter maiores valores de amplitude de vibração do veículo. Calculamos primeiramente, então, a razão de frequências que vai maximizar a transmissibilidade, que é o RM. E lembrando que ele vai dar sempre menor que 1, né, quando houver esse máximo. Então, 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento. Essa equação do RM ela é obtida fazendo a derivada, né, da transmissibilidade em relação ao R, razão de frequências, igualando a zero, né? É aquela regra do cálculo, né? Quando você quer calcular o máximo de uma função, se existir, você faz a derivada da função e aí iguala a zero, né? Você encontra os pontos críticos, né? Que podem ser pontos onde o limite não existe ou pontos de máximo e de mínimo. Aí vamos lá. Que vai 1 mais 8 vezes fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. Na verdade, tudo que está dentro do cochete, a gente vai tirar a raiz quadrada de novo, né? Elevada a 1/2. Então, essa é a razão de frequências, RM, que vai maximizar a transmissibilidade de deslocamento, né? Vai dar... Acho que eu acabei... Tem alguma coisa errada aqui, peraí. 1 mais 8 vezes 0,5 ao quadrado. Menos 1. Tira a raiz quadrada disso. Dá 0,855. Como eu falei anteriormente, essa razão de frequência que maximiza a transmissibilidade é sempre menor do que 1. 0,856. Posso calcular agora já a minha velocidade que o veículo deve transitar para que ocorra
o maior nível de vibração no veículo, né, na vertical. Comprimento de onda, 2 π metros, vezes o tal do RM, vezes a frequência natural de vibração, que se eu não me engano é 20 radianos por segundo, né? Frequência de vibração não amortecida, natural, sobre 2π. Cancelo 2π de novo, né? Então ficou 20 vezes 0,856. Que dá 17,12 metros por segundo. Colocando aqui em quilômetros por hora, para ficar mais inteligível, né? Multiplica por 3,6, o que dá uma velocidade de 61,6 km por hora. Então, essa seria a velocidade que vai maximizar a transmissibilidade. Consequentemente, a velocidade em que a gente vai ter o maior nível de amplitude de vibração para o veículo na vertical. E aí, por fim, né, a gente já pode determinar qual seria o valor dessa amplitude de deslocamento máximo. Né? Só substituir aqui, como eu quero a amplitude máxima, né, que eu vou chamar de XM, onde tem R, eu substituo pelo tal do RM, aqui na equação da transmissibilidade. Né? Então, vai ficar raiz quadrada, aqui fica 1 menos RM é 0,856, ao quadrado, dessa diferença também ao quadrado, mais 2 e multiplica o fator de amortecimento, é o mesmo, 0,5, vezes a razão de frequência que maximiza a transmissibilidade, né? O RM 0,856, que é um quadrado. E agora no numerador, 1 mais, eu vou colocar aqui, é só repetir o que está aí no parênteses de baixo, né? Ao quadrado. Então, vamos lá. E vai dar 1,47, praticamente. Essa é a transmissibilidade de deslocamento máximo, né? Que é o valor aqui, ó. Já coloquei o gráfico aqui da minha transmissibilidade para um fator de amortecimento de 0,5. Né? Esse valor máximo aqui, ele ocorre justamente para um RM aqui, ó, um pouco menor do que 1, né? 0,856. Né? Esse valor aqui máximo corresponde a justamente esse 1,47. O na ressonância, né, não é o máximo, mas é um valor elevado, né? Que a gente calculou anteriormente, que era de, a ressonância é 1,41, tá aqui. Não é o máximo, mas é um valor significativo, né? Aqui, ó. Tá bem fiel aqui o gráfico, né? E nós calculamos também para o R de 1,06, né? 1,06. Foi 1,06 no item A? Foi.
1,06 é alguma coisa por aqui. E aí nós encontramos aqui uma transmissibilidade mais ou menos desse valor aqui. Não, desculpa, o R que a gente fez foi 0,5 no início, né? 0,25. O resultado que deu 1,06 no item A, né? No item A a gente fez um R 0,25. 0,25 é aqui, né? E deu um R, uma transmissibilidade de 1,06, né? Foi esse valor aqui. Também coerente, né? Bem, então está aí a transmissibilidade. E agora, finalmente, eu determino qual é a amplitude de vibração máxima experimentada pelo veículo quando ele trafega a uma velocidade de 62 km por hora. 47 vezes a amplitude de vibração da base, que é 5 centímetros, que vai dar 7,34 centímetros. Seria o máximo de amplitude de vibração experimentado pelo veículo, né, na vertical. Ok. Bem, para finalizar, né, tem um conceito agora de força transmitida, né, do sistema para a base, né? E o conceito também de transmissibilidade de força. Então, essa força transmitida é a força que, né, o sistema vibratório composto de uma massa, um elemento de rigidez e um amortecedor, eles vão transmitir para a base, né? Terceira lei de Newton. A base transmite uma força variável para esse sistema, o sistema, por sua vez, transmite uma força também para a base, né? Então, essa força também varia com o tempo, né? E ela tem o seu máximo, o máximo valor que ela assume é o F de T, né? Graficamente, né, se a gente fosse representar essa força, também teria um aspecto senoidal, né? A força transmitida para a base. E o valor máximo que ela vai ter, a gente chama de FT, força transmitida. Essa força transmitida, né, a razão entre ela e esse termo KY, né, K, a rigidez equivalente do sistema, Y, a amplitude de vibração de base, essa razão define o que a gente chama de transmissibilidade de força. Essa transmissibilidade de força ela é muito importante, né, no projeto de sistemas para promover o isolamento da vibração. Quando a transmissibilidade de força, né, vou chamar aqui de TF, ou menor do que 1, significa dizer que você está isolando os efeitos da vibração, né, na fundação. Porque acontece muito, né, de essa transmissão de força para a base, né, por exemplo, um piso, né, acontecer de você ter um efeito de afetar as pessoas ao redor, né, e também de danificar outros equipamentos que estejam próximos, né. Então, sempre que possível, essa transmissibilidade tem que ser menor que a unidade. Isso garante o isolamento da vibração, né. Essas formas de fazer o isolamento da vibração, né, o do controle de vibração, a gente vai ter uma unidade só para falar disso, tá? Então, aqui, vamos ficar por aqui. Então, essa transmissibilidade também depende exclusivamente da razão de frequências e do fator de amortecimento. Basicamente, seria o R ao quadrado, né, essa transmissibilidade de força, vezes a transmissibilidade de deslocamento. Essa é a equação para o cálculo da transmissibilidade de força. A partir dessa equação, nós determinamos a força máxima que é transmitida aí à base, né, que é o FT. E aqui nós temos o gráfico, né, dessa transmissibilidade de força em função da razão de frequências. A gente observa aqui, né, para valores de R menores do que 1, a transmissibilidade, ela aumenta à medida que eu me aproximo de 1, ou seja, da ressonância, né? Mesmo para diferentes níveis de amortecimento. Para valores maiores do que 1, a transmissibilidade começa a diminuir, né?
para vários níveis de amortecimento. Para valores de R maiores que raiz de 2, o aumento, né? Veja que o aumento do amortecimento, ele piora a situação, né? Ele faz com que a transmissibilidade seja maior, para maiores valores de amortecimento. Então, o ideal, de novo, né? Para razão de frequências maiores que raiz de 2, é que você tenha níveis de amortecimento pequenos, né? Isso garante valores pequenos também de transmissibilidade para a base. Pois vamos finalizar aqui, sim. Tem aqui esse gráfico, na verdade, né? Ele mostra aqui seis gráficos, né? Num plot só, para 6 diferentes níveis de amortecimento. Eu coloquei separado aqui para a gente entender melhor, né? Aqui tem para o fator de amortecimento 0, ou seja, não tem amortecimento nenhum. E aqui na ressonância ele vai e tende para o infinito, né? Para um fator de amortecimento 0,1, então, valores de R maior que raiz quadrada de 2, você tem uma diminuição aí na transmissibilidade. Se você aumenta demais o amortecimento, né, para um R maior que raiz quadrada de 2, a coisa começa a piorar de novo, né? Começa a tender a aumentar a transmissibilidade, o que não é interessante. A mesma coisa à medida que eu vou aumentando aqui o fator de amortecimento. Então, sempre devemos, no projeto, né, o R realmente ele tem que ser, é interessante que seja maior que raiz de 2, mas que os valores do amortecimento sejam pequenos, né? Para que não tenha um efeito contrário de aumentar negativamente o nível de vibração. Então, no item E, eu criei aqui, né? Calcule qual seria a força máxima transmitida à estrada, considerando que o veículo está transitando aí de novo com a velocidade de 18 km por hora, né? Nós já calculamos, inclusive, né, a transmissibilidade, que é isso aqui, lembrando que é a mesma coisa escrever R ao quadrado vezes a transmissibilidade. Portanto, a força transmitida, a base, é KY, Y maiúsculo, né, R ao quadrado vezes a transmissibilidade. Tudo isso aí já foi calculado, né? A rigidez equivalente do sistema é 400 mil. A amplitude de deslocamento de base é 5 centímetros, daqui eu tenho que colocar em metros. O R para deslocamento, para uma velocidade de 18 km por hora, lembrando que é 0,25, né? Que a gente calculou lá no item A. E a transmissibilidade para esse R é 1, que é ao quadrado, né? 1,06. Estou colocando aqui, eu estou lembrando, né? Vamos ver lá no item, que é o item A. Pronto, está aqui. De fato, R é 0,25, né? Quando a velocidade é 18 km por hora. A transmissibilidade é 1,06. Pois bem, então, calculando aqui, então, essa força máxima transmitida à base, no caso, a estrada, né? É dado por esta expressão aí. 400 mil vezes 0,05 vezes 0,25 ao quadrado vezes 1,06, que dá uma força máxima transmitida à estrada, né, de 1.325 newtons. Então, essa é a força máxima que é transmitida à base, né. Bem, e aqui nós temos o gráfico, né, para a transmissibilidade de força, para a situação em que o fator de amortecimento é 0,5, né, é o nosso caso. É 0,5? É. Não, 0,5 não, acho que é 0,1, né? 0,1. Esse gráfico aqui, na verdade, está sobrando, né? Era para ser o de 0,5. Bem, pessoal, alguma dúvida aí?
aqui, então. Então,